Chegamos no pico da maior rivalidade da história da Fórmula 1, o ano de 1989. Ontem foi lançada a primeira parte falando sobre 1988, que caso você não viu está aparecendo no card aqui na tela. O primeiro ano não foi de grandes intrigas entre Senna e Prost, e terminou com o brasileiro vencedor em um ano amplamente dominado pelas McLarens, mas 89 teria um domínio menor para as McLarens, e teria um desfecho de suspense, de cinema com muitas polêmicas. Sejam bem-vindos à segunda parte dessa trilogia aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e vamos prosseguir com a trilogia Senna vs Prost. 1988, como vocês sabem, teve Ayrton Senna campeão mundial, e o ano em que a McLaren venceu 15 de 16 corridas, o recorde que durou 35 anos. Senna buscava o bicampeonato em seu segundo ano de McLaren, e Prost tentava o tri e, claro, desbancar o brasileiro. A McLaren seguia como a melhor equipe do grid com uma considerável vantagem, mas agora sem o domínio gigantesco do ano anterior. Isso porque 1989 marcou o fim dos motores turbo banidos pela FIA, e agora todos os carros tinham motores aspirados, variando entre V8, V10 e V12. Com isso, a vantagem de motor que a McLaren tinha com a Honda já não era mais tanta. E aí aparecem as outras equipes que queriam ameaçar o domínio britânico. A Ferrari era a principal delas, que agora tinha Nigel Mansell na equipe, que vinha de uma temporada de altos e baixos pela Williams e 2 vice-campeonatos antes disso, junto obviamente de Gerhard Berger, que fez um ótimo 88. E ainda por cima o carro estreava o inédito câmbio semi-automático da Fórmula 1, uma revolução. A Williams vinha com uma dupla 100% nova, com um bom Thierry Boutsen e Riccardo Patrese. A Lotus seguia com Piquet e Nakajima na equipe, porém com um carro aquém. E a Benetton, que foi terceira no ano anterior, viria com Alessandro Nannini e o novato Johnny Herbert, que quase encerrou sua carreira em um acidente de Fórmula 3000. E vamos então com o calendário. A temporada começaria novamente no Rio de Janeiro no dia 26 de março e terminaria em Adelaide no dia 5 de novembro. De novidades, apenas a saída do GP de Detroit para a entrada no GP dos Estados Unidos no novo circuito de rua de Phoenix. De resto, sem mudanças em relação ao 88. E a pré-temporada em Jacarepaguá começou muito mal, quando Philip Streff bateu forte com a sua AGS e ficou tetraplégico por conta do acidente, com críticas ao seu atendimento pelos franceses. E após isso, 89 seria o último GP do Brasil realizado no Rio de Janeiro até hoje. Além de que isso forçou alterações estruturais nos carros de 1990, como no Santo Antônio. E uma última coisinha sobre as mudanças na temporada. A Pirelli voltava para a Fórmula 1 para rivalizar com a Goodyear, porém as equipes de mais destaque eram apenas Brabham e Minardi. E nesse clima mais pesado, a Fórmula 1 iniciaria sua temporada em Jacarepaguá. Como tradicionalmente acontecia nos anos 80, a abertura do ano seria no Brasil, em Jacarepaguá, e as esperanças locais estavam todas em Ayrton Senna, o atual campeão do mundo. Mas o começo foi bom, o Senna foi pole novamente em solo brasileiro, com quase 9 décimos de vantagem para o segundo, o italiano Riccardo Patrese. A decepção era a Prost, o vice-campeão, que largou somente de quinto a 1.3 segundos do pole position. Então, em um dia tipicamente ensolarado no Rio, a temporada iria começar tudo pronto, e a luz verde se acendia e começava a temporada de 89. Senna não largou bem e dividiu a curva 1 com Berger e Patrese, terminando ensanduichado. Berger rodou e estava fora, e Senna perdia a asa dianteira. O destaque da largada foi Nigel Mansell saindo de sexto para terceiro na primeira volta. Ele passou Boutsen para ser o segundo na terceira volta, e o belga abandonaria na volta seguinte após o seu motor Renault quebrar. E a próxima vítima do leão era o líder Patrese, onde ele chegou e passou na reta da junção para tomar a ponta na volta 16. O homem da casa Piquet abandonava também nos boxes com problemas
problemas. Enquanto isso, Prost era o primeiro dos líderes a parar, e Mansell parou 6 voltas depois, voltando atrás do francês. O líder então voltava a ser Patrese, só que Prost e Mansell com pneus melhores passaram sem problemas. A McLaren novamente liderava, mas havia um porém: ele tinha problemas de embreagem. Mansell chegou rapidamente no francês e não deu a mínima chance na reta da junção. O Leão era líder na volta 28. Não era o dia das erros também. Warwick perdeu o pódio após uma parada muito lenta, e Shiver batia com Bernd Schneider e desmaiava logo a seguir. O líder Mansell vinha tranquilo com 24 segundos de vantagem, e parou pela segunda vez nos boxes, mas dessa vez teve que trocar o seu volante e voltou em segundo. Só que a alegria de Prost durou 3 voltas, pois Mansell chegou rapidamente e passou. E por fim, Ricardo Patrese quebrou quando brigava pelo pódio, o que significava que Maurício Gugelmin de Martin estava perto de seu melhor resultado. Na frente, Nigel Mansell, em uma corrida brilhante, vencia na estreia pela Ferrari, vencia na estreia de um câmbio semi-automático na Fórmula 1. Vencia a primeira corrida do ano. Prost, com problemas, ainda chegou em segundo, e Maurício Gugelmin em casa conquistava seu primeiro e único pódio na Fórmula 1. Para deixar tudo ainda melhor, eis uma cena inusitada. Nigel Mansell foi pegar o troféu e acabou cortando a sua mão, em um momento de puro Nigel Mansell. Cena que perdeu muito tempo trocando asa e consertando problemas, terminou somente em 11º, 2 voltas atrás. E para finalizar, o destaque era Johnny Herbert, que em sua estreia, mesmo com dificuldades para andar por conta de seu acidente no ano anterior, chegou em quarto de Benetton. Que começo de ano em Jacarepaguá. Apesar da vitória ferrarista na primeira corrida e de ser uma corrida na Itália com tifosi em todo lugar, o GP de San Marino não daria nem pro cheiro para a escuderia italiana. E o circuito de alto, o V10 da Honda mostrou a sua força e Senna novamente foi o pole, com Prost em segundo. E aí vem o início de uma polêmica que eu falarei mais à frente, onde Ayrton Senna fez um acordo com Alain Prost, onde quem chegasse na curva tosa liderando não seria ultrapassado. E na primeira largada isso aconteceu. O brasileiro largou bem e manteve a ponta na tosa, seguido de Prost, enquanto Ivan Capelli batia sua Marte. Até que na quarta volta, Gerhard Berger passa reto e bate sua Ferrari na curva Tamburello, pegando fogo. Um baita susto, um momento de tensão, e graças ao rápido resgate ele só saiu com queimaduras leves e uma costela quebrada. Ainda bem, nada de mais grave. A prova foi interrompida, com Senna líder e Prost em segundo. Na relargada, Prost saltou melhor e tomou a ponta. Porém, na curva tosa, Ayrton Senna passou e retomou a liderança. E aí, amigo, isso daria o que falar por conta do acordo. A corrida foi marcada por rodadas e problemas, como os de Patrese e do vencedor no Brasil, Mansell, que estavam brigando pelo pódio. E teve essa rodada de Prost também, que foi um susto, mas ele prosseguiu em segundo. Mas sem sustos, Ayrton Senna venceu a primeira no ano, em Imola, com 40 segundos sobre Prost. Uma vitória que seria muito polêmica, mas que acordaria o brasileiro no ano. Alessandro Nannini da Benetton chegou em terceiro, fechando o pódio. A polêmica das largadas se deu porque Prost tinha acertado o acordo com Senna para não ultrapassar o líder na largada indo para a tosa. O francês estava irritado pelo acordo não ter sido cumprido, enquanto o brasileiro justificava que isso só se aplicava para a primeira largada. Com o argumento de um ou de outro, a certeza é que o clima azedou na equipe e, claro, ficaria pior. Depois do quente e polêmico GP de San Marino na Itália, a Fórmula 1 chegava em talvez seu local mais importante, Mônaco, que tinha uma história importante de 88. Senna fazia no ano anterior uma das melhores corridas de sua carreira, um domínio completo, até que bateu no fim e a vitória ficou com Prost. E em 89 ele tentaria jogar esse fantasma longe, e o início foi o melhor possível. Outra volta absurda em Monte Carlo e pole conquistada com 1.1 segundos sobre Prost, e 2 segundos para o rival mais próximo, ao Williams de Butsen. Destaque para Brundle, que colocou a Brabham na 4ª posição. E na largada, Senna largou bem e Prost nem conseguiu atacar na Sandevots. O francês chegou a estar próximo por um tempo, mas após 10 voltas, Ayrton abria a distância. Butsen era o terceiro, mas a sua asa traseira se soltou e ele foi obrigado a trocar na volta 18. E o terceiro lugar estava amaldiçoado, pois 9 voltas depois o câmbio de Mansell quebrou e Brundle assumiu o terceiro posto. E então viria uma das cenas mais absurdas da corrida. André
César mergulhou pra cima de Nelson Piquet, deu ruim e eles ficaram estacionados no hairpin, o que causou um engarrafamento gigantesco e uma fila de vários carros esperando passar. Uma cena que não vemos todo dia, parecendo até uma fila de trânsito. Sobre o pódio amaldiçoado, mais problemas. Brundle era tranquilamente o terceiro, mas teve que parar por emergência para trocar a bateria, acreditem. Com isso, o terceiro lugar caiu no colo de seu companheiro Stefano Modena. Diferente do ano anterior, dessa vez Senna não bateu e venceu com tranquilidade seu segundo GP de Mônaco para a festa da McLaren. O brasileiro espantava o fantasma de 88 e era vitorioso com Prost em segundo. A surpresa ficava com Stefano Modena de Brabham fechando o top 3. Ayrton Senna agora liderava o campeonato, e será que ele viria para o bi? A Fórmula 1 pegou o avião e voou para as Américas, pois agora viria o GP do México na altitude, e que contava com o retorno de Gerhard Berger, que ficou ausente do GP de Mônaco. Em solo mexicano, Ayrton Senna conquistava sua 33ª pole na carreira, igualando o recorde de Jim Clark. Prost era novamente o segundo, seguido de Mansell e Capelli. No domingo, o francês largou muito mal e as Ferraris de Mansell e Berger largaram muito bem. Porém, essa largada não valeria de nada, pois devido ao acidente envolvendo Stefano Modena, Olivier Gruyat e Alex Caff na peraltada, a bandeira vermelha foi mostrada. Então a segunda largada seria dada, com Capelli largando nos boxes e Senna novamente saltando bem, dessa vez com Prost mantendo a P2 e Berger em terceiro. As McLaren tinham estratégias distintas. Senna largou de pneus médios e Prost de pneus macios, e o francês não acertou em nada a estratégia. Quando era segundo, teve que parar na volta 20 colocando macios e caindo para a 6ª posição. Só que ele teve que fazer outra parada 14 voltas depois, dessa vez indo de pneus duros. E aí, com 2 pits lentos ainda por cima, a corrida foi para o vinagre. As Ferraris estavam bem, porém novamente quebraram. Berger na primeira metade de prova e Mansell na segunda metade de prova, ambos com problemas de câmbio. E com a estratégia desastrosa de Prost, uma cena bizarra. Ayrton Senna dando uma volta em seu companheiro de equipe na pista. Ou seja, caminho aberto para o brasileiro vencer a terceira seguida para se isolar na liderança do campeonato. Na altitude, deu Brasil. Em segundo chegou Patrese e em terceiro a Boretto colocou a Tyrrell no pódio em uma grande corrida. Já a Prost, em uma corrida para esquecer, chegou somente na 5ª posição. Após 4 etapas então, a classificação estava dessa forma. Ayrton Senna, o atual campeão e favorito, era o líder. Prost, após o desastre mexicano, ainda era o segundo colocado. A distância das McLaren já era grande, e o duelo pelo título seria entre eles. A categoria iria para um circuito novo, o circuito de rua de Phoenix, no quente Arizona, já que o GP de Detroit queria ir para Belle Isle, que foi o palco da Indy até pouco tempo, mas foi recusado. E em um circuito de rua nos Estados Unidos, a estrela dele geralmente brilha, a de Ayrton Senna. E com 0 surpresas, ele cravou a pole com a cachapantes 1.4 segundos sobre o companheiro Alain Prost. Um atropelo. Pole essa que seria mais especial, pois consolidaria Ayrton Senna como o maior pole position da história da categoria, com 34 no total, superando Jim Clark. O começo da corrida seria de susto, Prost largou melhor e tomou a ponta de Ayrton Senna, mas com uma baita freada por fora, ele segurou a P1 sobre seu rival. Atrás desses dois, o pau estava comendo em Phoenix. Primeiro com Nannini, o terceiro escapando na volta 4, e depois com o Caff surpreendendo de Dallara batalhando com as Brabhams. Primeiro viu Brundle errar, e depois Modena passar, e voltas depois, Caff deu troco. Em um calor de 38 graus no Arizona, as quebras seriam recorrentes. Nannini abandonava com dores, e pilotos como Alboreto, Capelli, Mansell e Berger viam seus carros quebrarem. E eis a maior surpresa, Ayrton Senna também teve seu dia de azar. Perto da volta 30, o motor V10 Honda de Senna começou a apresentar problemas. O brasileiro então era ultrapassado por Prost na volta 34 e ia para os boxes, mas voltas depois não teve jeito, abandono por problemas elétricos. Acabava a sequência de 3 vitórias seguidas de Senna. Caff, que vinha bem na corrida, colidiu com seu companheiro de Césares e estava fora. E lá na ponta, Alain Prost venceu o inédito GP dos Estados Unidos em Phoenix. E ainda por cima viu Senna sair zerado. Ricardo Patrese e Eddie Cheever fecharam o top 3 no encalorado Arizona. Destaque para Christian Danner com uma excelente P4 e uma nanica real. Essa vitória em Phoenix colocava o Prost no topo da tabela novamente. E será que ficaria assim?
Vamos lá para a última prova em solo norte-americano, o GP do Canadá em Montreal. Em solo canadense, Alain Prost desbancou os 100% de aproveitamento de poles de Senna. O francês cravou 1:29.73 na sexta para garantir a posição de honra, derrotando o brasileiro. Só que tudo isso mudaria para o domingo, que seria de muita chuva. Todos largariam de pneus de chuva, mas aí vem mais uma atrapalhada de Nigel Mansell. Mansell e Nannini foram para os boxes na volta de apresentação para colocar pneus slicks. Porém, ambos saíram dos boxes antes da corrida começar e seriam desclassificados por essa atrapalhada impressionante. Na chuva, Prost saltou bem e manteve a ponta. E já na volta inicial, o acidente envolvendo Martini e Modena, que passou em uma poça. A corrida prometia muito. A pista foi ficando mais seca e Prost, ao ser ultrapassado por Senna, decide parar para colocar pneus slicks. Porém, na terceira volta ele já ficava fora com problemas de suspensão. E Senna, que tinha acabado de ultrapassar o desclassificado Mansell, tinha a chance de ouro de retomar a liderança do campeonato. O brasileiro tomou a mesma decisão de Prost na quarta volta e colocou slicks em sua McLaren. Assim, Patrese liderava a seguida de Boutsen e Berger, onde inclusive o austríaco passou o belga no quinto giro antes de abandonar com mais uma quebra. Boutsen colocou slicks na volta 11, com isso Senna era o segundo e Patrese, ainda com os pneus da largada, era o líder. Só que lá pela volta 20 a chuva começava a cair e cair forte. Diversos carros rodaram, escaparam e até bateram forte, como Luiz Pérez Sala. E aí quem tava de slicks colocou pneus biscoito novamente. Após todas as novas paradas, Warwick, com 0 paradas, liderava, seguido de Senna, Patrese e Boutsen na forte chuva em Montreal. O brasileiro rapidamente tomou a ponta e ia a passos largos para mais uma vitória. Mas aí vem o cruel roteiro. Com 7 para o fim, Boutsen passou o companheiro Patrese, que tinha danos no assoalho, e com somente 3 para o fim, o motor do líder Ayrton Senna quebrou e ele abandonava o GP do Canadá. Cruel, muito cruel, e um alívio para Prost, que seguia líder. Só que Thierry Boutsen não tinha nada a ver com isso, e no limite de 2 horas ele vencia no Canadá, na chuva, com dobradinha da Williams, pois Patrese foi o segundo. Andrea de Césares, com a escuderia Itália, fechava o surpreendente pódio. Nessa que foi a primeira vitória de Boutsen em sua carreira na Fórmula 1, e que vitória! Não é qualquer um que escreveria um roteiro desses. E com tudo isso, Prost seguia líder. Que corrida foi o chuvoso GP do Canadá, a primeira vitória da Williams desde 87. O GP da França em Paul Ricard já começava com uma bomba. Alain Prost, em coletiva, anunciava que não correria pela McLaren no ano seguinte, encerrando um vínculo de 6 temporadas com a equipe de Woking. A questão era quem iria contratá-lo. E o certo francês iria estrear na Fórmula 1, o jovem Jean Alesi, na equipe Tyrrell, no lugar de Alboreto, que saiu por problemas com os patrocinadores, já que ele era patrocinado pela Marlboro e a Tyrrell pela Camel agora. E em meio a esse turbilhão de coisas acontecendo, Prost conquistava sua segunda pole seguida dentro de casa, onde sempre se destacava sobre Senna. Mas será que 89 seria assim também? Bem, o início de corrida seria o mais caótico possível. Primeiro com o Patrese abandonando antes mesmo da largada, e depois com a própria largada, onde Maurício Gugelmin capotou na curva 1 e aí o caos tomou conta. Gugelmin acertou Boutsen e Mansell, e mais um mundaréu de carros foram afetados, causando a bandeira vermelha. Na relargada, Mansell e Gugelmin largavam dos boxes com os carros reservas, enquanto Ayrton Senna era afetado pelo azar francês. O diferencial quebrou e era fim de prova. 5 corridas em Paul Ricard até ali, com 3 abandonos e 0 vitórias. Que azar. Assim, Alain Prost dominaria o GP local mais uma vez. A briga então era de segundo para baixo. Gerhard Berger era o segundo, mas errou sozinho na volta 12, caindo para a 4ª posição, onde 18 voltas depois a abandonaria. Não pelo câmbio, e sim pela embreagem. E o segundo lugar, mais uma vez, estava amaldiçoado. Alessandro Nannini, o segundo, sofreu uma quebra de suspensão e ficava fora na volta 41. 3 voltas depois, foi a vez de Capelli abandonar a sua Martin com o motor quebrado. E assim, Nigel Mansell, uma corrida espetacular, realizando 10 ultrapassagens, já estava no pódio após largar dos boxes. E quando o Patrese, o segundo, rodou sozinho, o Leão herdava o segundo lugar. Alain Prost, sem sustos, vencia novamente na França, em sua casa, e abria 11 pontos sobre Senna no campeonato.
Melhor cenário impossível para o bicampeão na época. Nigel Mansell nos boxes chegou em segundo em uma baita prova, e Patrese foi terceiro. Destaque também para Jean Lézy, que sua estreia na Fórmula 1 sai de 16º para quarto com uma Tyrrell, chegando a ser segundo antes de parar nos boxes. Que corrida do estreante local. Alain Prost estava com a faca e o queijo na mão para conquistar o tricampeonato. Mas será mesmo que seguiria assim? Em Silverstone, o templo sagrado da Fórmula 1 chegava para sua 8ª etapa. Com Prost a mais de uma vitória de distância sobre Senna, o brasileiro precisaria reagir. E a reação começou nos treinos. Ayrton era o pole, com 167 milésimos de vantagem para Prost. O dono da casa, Nigel Mansell, começava em terceiro para a festa dos britânicos. Mas na corrida, óbvio, tudo mudaria. Senna foi ameaçado por Prost, mas segurou a ponta na curva 1, a Copse. Berger, o quarto, já no começo, caía para último por problemas elétricos. E depois ficaria fora. Prost e Mansell seguiam próximos do líder brasileiro, que tentava abrir distância. E quando conseguia, veio o grande momento da prova. Volta 11, Ayrton Senna rodava sozinho na Beckett, ficava na brita e adeus GP da Inglaterra. A rodada foi ocasionada por um problema de câmbio, mas o resultado nós sabemos era desastroso. Pelo quarto GP seguido, Senna não pontuava e via Prost abrir mais e mais e mais. A má fase parecia não acabar. Patrese fazia boa corrida em terceiro após passar Boutsen, mas foi outro que também rodou e bateu. Após um radiador furado espalhar óleo para as rodas traseiras, aí já viu, né? Boutsen foi mais um com problemas, que após ser ultrapassado por Piquet teve o pneu furado e caiu para o fundão. Falando em pneu furado, Mansell foi outra vítima, mas para sua sorte deu para parar e voltar em segundo ainda. A batalha final da corrida era pelo último lugar do pódio, entre Piquet, que não tinha parado, e Nannini, que tinha. Com 9 para o fim, não teve jeito. Alessandro Nannini passou o tricampeão, e assim era o terceiro colocado em grande corrida. E lá na frente, pela terceira vez nos últimos 4 GPs, Alain Prost vencia. Agora na Inglaterra, e seguia mais líder do que nunca. Em segundo chegou Mansell para a festa da torcida britânica, e Nannini, em boa prova, foi o terceiro. Agora Alain Prost enfrentava o melhor cenário possível, e Senna enfrentava o pior cenário possível. A vantagem de Alain Prost no campeonato era de 20 pontos já, o equivalente a mais de 2 vitórias, muita diferença. A maior vantagem que ele teve na carreira até ali. Senna agora precisava virar a chave, já que estava mais próximo de perder a P2 do que passar o Prost no campeonato. A arrancada precisaria começar na próxima corrida, o GP da Alemanha, em Hockenheim. Em Hockenheim se iniciava a segunda parte da temporada. Equipes da pré-classificação mudavam. Berger era anunciado como piloto McLaren para 1990. Enfim, muita coisa acontecia de fundo. E na primeira fila, 0 surpresas. Ayrton Senna na pole e Alain Prost em segundo com as potentes McLaren Honda. Mas na largada, eis uma breve surpresa. Gerhard Berger fez um salto espetacular, saindo de quarto para primeiro na curva 1. Que largada! Enquanto Aliou rodava lá atrás. Só que a alegria de Ferrari dura pouco. Com motores Honda muito mais potentes, Senna passou o Berger na primeira reta do circuito, e Prost passou na seguinte, garantida dobradinha McLarista. Logo cedo, quebras e batidas. Primeiro Boutsen fora por acidente, depois Nannini por quebra, e eis a cena mais espetacular. Gerhard Berger sofreu pneu furado, passou reto na zebra da Branch Chicane e quase pegou voo. Era o 8º abandono de Berger em 8 corridas disputadas. Ele não havia completado uma prova ainda no ano. Que azar. E na briga pela vitória, tudo seria definido nos boxes ou após eles. Alain Prost foi o primeiro a parar na volta 18 e foi um pit com problemas, que durou incríveis 18 segundos. Parecia que Senna pararia e voltaria tranquilamente na ponta, mas só parecia. 2 voltas depois, o brasileiro parou e foi uma parada pior ainda, 23 segundos, o suficiente para o francês tomar a liderança. Mais um azar, mais uma corrida em que o azar parecia que não acabaria, mas tinha chão. Antes, mais acidentes, como Emmanuel e Pirro batendo muito forte nas placas e sentindo dores. Enquanto isso, Senna chegava e chegava em Prost. A diferença de 3,8 segundos já estava em menos de um segundo, mas o final foi um tanto quanto anticlimático. Com 3 para o fim, Alain Prost perdeu a 6ª marcha, e Senna passou fácil para liderar em Hockenheim. Vitória do brasileiro, que vinha de 4 abandonos seguidos e agora espantava a má fase. Se faltou sorte antes, agora sobrou. Prost chegou 18 segundos atrás do brasileiro em segundo, e Mansell 1 minuto e 23 atrás foi o terceiro. Ayrton Senna enfim voltava para o topo do pódio. E será que agora o campeão voltou?
O Hungaroring GP da Hungria, um dos circuitos mais travados e recentes da temporada, e que em 89 reservou surpresas e um grande roteiro. Para começar, era o fim da invencibilidade da McLaren nos quales. Após 17 GPs invicta, Riccardo Patrese de Williams Renault cravou a pole em Hungaroring, a única não McLaren do ano e a primeira não McLaren desde o GP da Inglaterra de 88. Senna foi o segundo, Alex Caff colocou a escuderia Itália em terceiro e Prost só largaria em quinto. Além disso, Nigel Mansell largaria da 12ª posição, era um treino cheio de surpresas. Na partida com pista seca, Patrese seguia líder, seguido de Senna e Caff. Falando em Caff, ele não durou muito tempo no pódio, ultrapassaram por Berger e Prost. A curva 1 era palco de toques, como o de Warwick com Nakajima e o de Brundle com Alesi. E após a parada de Berger, Mansell, que chegou a estar 18 segundos atrás do líder Patrese, chegava no top 4 lá pela metade da corrida. Assim, os 4 primeiros estavam colados: Patrese, Senna, Prost e Mansell após largar de 12º. E na segunda metade do GP da Hungria começaria o show do leão. Volta 41, Nigel Mansell passa Alain Prost e entra na zona de pódio. Na ponta, 10 voltas depois, após muito tempo preso, Senna assumia a liderança de Riccardo Patrese. Mansell passaria o italiano logo depois, que depois ficaria fora por um problema de radiador. Uma pena para o Patrese. Falando nisso, o Berger quebrava o câmbio e era o 9º abandono em 9 corridas. Assim, a briga pela vitória estava definida, seria Ayrton Senna versus Nigel Mansell. O leão botava pressão, tentava passar o chefe, mas o motor Honda segurava nas retas. Porém, chega a volta 58. Enquanto Senna tentava passar o retardatário Johansson, Mansell passava os dois e liderava na Hungria. Após largar de 12º, Nigel Mansell era líder em uma ultrapassagem histórica, uma das mais marcantes da história da Fórmula 1. Que manobra! Enquanto isso, na P3, Prost começava a ver Ed Sheever e Thierry Boutsen se aproximando, e com pneus gastos ele parou nos boxes. E no fim só passou o Sheever para ser o 4º colocado. Mas na frente, Nigel Mansell, largando da P12, vencia o ótimo GP da Hungria, uma das maiores, se não a maior vitória de sua carreira, com uma ultrapassagem histórica e enfim uma exibição de gala. Ayrton Senna chegou em segundo e Thierry Boutsen chegou em terceiro. Prost foi somente o 4º. A batalha pelo título é entre as McLaren, mas quem deu show foi Mansell. O GP da Bélgica seria um GP crucial para Ayrton Senna, que estava 14 pontos atrás de Prost no campeonato e vinha os descartes pela frente. E a melhor resposta possível veio no quali, que na sexta foi com chuva e no sábado foi com pista seca. Ayrton Senna era o pole, enfiando quase 6 décimos em cima de Alain Prost. E eis o momento inusitado: as duas Lotus de Nakajima e Piquet não se classificaram para a corrida, pois foram apenas P27 e P28. Que fase da Lotus! Chegando à corrida, o temporal caiu em Spa, muita chuva, que adiou a largada em 30 minutos. A chuva ainda era forte, mas a partida foi autorizada. E assim, Senna segurou a ponta e a partir dali dominaria o GP da Bélgica. Só que atrás das McLaren era um ambiente perigoso. A pista estava muito difícil de guiar, então era rodada atrás de rodada, escapadas, acidentes. De mais destaque, tivemos a Liô parado na Source, a escapada de Pirro, a batida entre Patrese e Alboreto, além da passeada de Mansell fora da pista. Mas a briga principal da prova foi pela P2, entre Alain Prost de McLaren e Nigel Mansell de Ferrari. Com cerca de 10 para o fim, o inglês colou no francês e tentava passar, tentava achar algum espaço. Passava até do lado de fora da Source para esfriar os pneus. Tava tentando de tudo, Leão. Só que no fim, enquanto Ayrton Senna vencia o controladíssimo GP da Bélgica na chuva, Prost segurou a pressão de Mansell e foi o segundo, com o inglês fechando o pódio. Vitória do brasileiro, mais uma na chuva, e a terceira corrida seguida chegando na frente de Prost. A esperança de chegar nele aumentava. Desse jeito, a diferença do francês para o brasileiro era de apenas 11 pontos. Depois de Spa, teremos 45 pontos em jogo, mais os descartes, onde Prost está em uma situação mais desfavorável. Agora era tentar encostar de vez na Itália. Em Monza, casa dos Tifosi, a Ferrari teria a melhor notícia do final de semana. Alain Prost anunciou que pilotaria o carro vermelho a partir de 1990. O líder do campeonato e bicampeão na época seria um piloto Ferrari. Aí a expectativa era alta. E na pista a Ferrari até iludiu. Na sexta fez os 2 tempos mais rápidos. Só que no sábado, após problemas de Berger e Mansell, Ayrton Senna colocou 1 segundo neles e foi o pole. Prost largaria atrás das Ferraris em quarto. A largada
foi limpa, com Senna liderando, seguido de Berger e Mansell, apesar de, por exemplo, a quebra de Manali Pirro no início da corrida e Alliot rodando a sua Lola na volta 2. Os olhares estavam em Prost, que em quarto precisava passar as Ferraris para não deixar Senna tirar muita vantagem, e na volta 21 ele mergulha por dentro e ultrapassa o futuro companheiro. A próxima vítima agora era Gerhard Berger, e entre as voltas 40 e 45 a corrida foi do inferno ao céu para Alain Prost. Primeiramente ele passou Gerhard Berger na variante del Retífilo e era o segundo agora. Depois Nigel Mansell tinha outro problema de câmbio e dava tchau, e o líder Ayrton Senna com 22 segundos de vantagem via o motor ir-se embora. Ele rodou na parabólica por conta do óleo e adeus vitória, adeus pontos. A diferença que estava indo para 8 pontos pro Prost, agora era 20 pontos pro Prost. O francês não tinha nada a ver com isso e venceu o GP da Itália, para a festa da torcida italiana com seu futuro piloto. Berger completava sua primeira corrida no ano após 10 abandonos em segundo na Itália, e para fechar, a Boutsen de Williams foi o terceiro. Prost agora tinha 20 pontos de vantagem no campeonato. Senna sofria mais uma quebra e o tri se aproximava muito do francês. Em Portugal, o campeonato chegava para uma prova-chave. Era agora ou nunca para Ayrton Senna. Começou muito bem o final de semana. Ele foi o pole com Berger em segundo e Mansell em terceiro. Prost era só o quarto novamente. E destaque para Pierluigi Martini, que colocou a Minardi na quinta posição do grid. Só que apesar da pole de Senna, Berger tomou a ponta na largada. E depois disso, abriria. Nesse final de semana, as Ferraris estavam mais rápidas que as McLarens. E para piorar a situação, Mansell passou Senna na reta principal na volta 8 e era o segundo. Agora era a dobradinha da Ferrari com a corrida sob controle. Só que o Mansell caçava o líder Berger e chegou após o austríaco pegar tráfego, ultrapassando utilizando o vácuo do próprio tráfego, e assim Mansell era líder. Lá pela metade da corrida, pilotos pararam, como Prost, Berger, Senna e, é claro, Mansell. O leão ia fazer uma parada tranquila, porém errou a freada e passou reto, onde na sequência deu marcha ré, o que é proibido. Assim ele parou e voltou atrás de Ayrton Senna. Naquele momento acontecia algo inédito também. Pierluigi Martini liderando de Minardi na volta 40. A única volta liderada pela equipe em toda a sua história. Mansell agora era o terceiro, atrás de Berger e Senna, e iria para o ataque em cima do brasileiro. O problema é que o leão foi desclassificado por dar ré nos boxes. Ou seja, estava fora. Porém, o inglês não estava certo disso. Olha aí! Olha o que fez Nigel Mansell! Tirou Ayrton Senna da prova! Desclassificado, já notificado com a bandeira preta, Mansell mergulhou na curva 1 e atropelou o Senna. Mansell já estava fora e levou o brasileiro junto. Um baque na luta pelo título. Um momento polêmico que dificultava a caça ao líder Prost. As duas Williams abandonavam na parte final de prova, o que significava que Stefano Johansson com a Nanica Onyx estava no pódio. E vencendo com uma inesperada tranquilidade, Gerhard Berger vencia em 89, vencia em Portugal. Ele que havia abandonado as suas 10 primeiras corridas, agora vinha de uma P2 e uma P1. Alain Prost chegava em segundo e abria vantagem para Ayrton Senna. E eis o milagre, Stefano Johansson colocou a Onyx no pódio, uma das maiores zebras da história da Fórmula 1. Prost agora tinha 24 pontos de vantagem para Senna, 26 se não fossem os descartes, para o brasileiro levar o título só sendo perfeito. A última prova europeia do ano, o GP da Espanha em Jerez, já começava com ausência. Nigel Mansell, pelo seu comportamento no Estoril, foi banido do GP da Espanha e teve que pagar uma multa de 50 mil dólares. Já Senna escapou de um problemão no quali. No treino de sexta, Gregor Foytek da Rial bateu forte e a sessão foi interrompida. Porém, Senna ignorou as bandeiras pretas que sinalizavam a interrupção. O atual campeão acabou sendo multado em 20 mil dólares e suas voltas antes do acidente foram deletadas. Mas isso não impediu Ayrton Senna de conquistar sua 11ª pole no ano, seguido de Berger e Prost. E Pierluigi Martini novamente surpreendia com a Minardi largando em quarto. Se Prost vencesse na Espanha, ele conquistaria o tricampeonato mundial, mas Senna não queria isso. E na largada manteve a ponta e depois disso controlaria a corrida. Na partida já tivemos acidente, com Satoru Nakajima fora da prova após batida. Durante a corrida, o rival de Senna não seria Prost, e sim Berger, onde o austríaco por boa parte da prova seguiu a menos de
fecha o segundo no brasileiro, mas Senna sempre abria. Berger até tentou um undercut, com um pit stop rapidíssimo na época de 6.2 segundos, mas Senna reagiu, voltou à frente e não sofreria mais sustos. Quer dizer, só acorretar datários, principalmente a Liu, que o deixou irritadíssimo. Na parte de trás do grid, incidentes estranhos rolavam, como as duas Erros se chocando na entrada dos boxes e Luiz Pérez Sala voando sobre Maurício Gugelmin. E mais uma vez o novato Jean Alesi era destaque, primeiro ao passar Brandon e grande manobra, e depois passando Ricardo Patrese pelo quarto posto. O menino despontava. Na frente, Ayrton Senna vencia de ponta a ponta, enquanto Alesi segurava Patrese de pneus novos na chegada. O segundo Grand Chelem da carreira do brasileiro, com pole, volta mais rápida e vitória liderando todas as voltas. Em segundo chegou o Berger, e em terceiro Prost, a 53 segundos do companheiro brasileiro, viu o título ser adiado para Suzuka. Agora, tanto Senna quanto Prost só dependiam de si para serem campeões. Mas quem levaria o brasileiro ou o francês? Vamos descobrir em Suzuka. Da mesma forma que 88 foi decidido, a temporada de 89 parecia ter um destino semelhante. Mas dessa vez o possível campeão não seria Senna, e sim Prost. A classificação estava assim, Prost com 16 pontos de vantagem. Porém, ainda assim, Senna só dependia de si para ser o campeão. Isso porque, graças à regra dos descartes, Prost, por ter maior regularidade, poderia chegar no máximo em 78 pontos, pois 4 resultados seriam descontados. Já para Senna, 0. Ambos só poderiam chegar em 78 pontos, onde então o desempate seria favorável para Senna. 8 vitórias contra 4 nesse cenário. Ou seja, a matemática é simples. Para Prost ser campeão, bastava ele vencer o GP do Japão ou o Senna não vencer ele. Já para Senna, só um caminho restava, vencer no Japão e na Austrália. Caso contrário, Prost seria o campeão. Assim, o fim de semana se iniciava em clima de tensão, decisão, onde ambas as McLarens eram muito favoritas em relação às outras equipes. E dessa forma, Ayrton Senna fez uma volta surreal em Suzuka para conquistar a pole com 1.7 segundos de vantagem para Alain Prost, o seu rival, um dos quales mais dominantes da história da Fórmula 1. Porém, Alain Prost, sabendo da vantagem da McLaren, decidiu sacrificar o seu treino para focar na corrida. Afinal, o terceiro colocado, o Berger, ficou 2 segundos atrás de Senna. Então, Senna focou no quali e pegou a pole. Prost focou na corrida e viria com tudo para o domingo, onde inclusive tirou a sua aleta Gurney para ganhar mais velocidade de reta. Na madrugada brasileira, a expectativa crescia. Ayrton Senna largava do lado sujo, como sempre, para o pole em Suzuka, e Alain Prost largava em segundo. Só a vitória interessava a Senna, que não significaria o título, e sim a sobrevivência. Já para Prost, a vitória significaria o checkmate, uma corrida de sossego com o tri no bolso. Assim, nesse clima, a luz verde se acendia e começava a corrida em Suzuka. Prost saltou bem, Senna saltou mal e o francês liderava o GP do Japão, onde já de início uma polêmica. Prost queimou ou não queimou a largada? A direção de prova nada fez. Alain Prost imprimiu um ótimo ritmo alucinante e após 10 voltas já abria quase 5 segundos em relação ao brasileiro. Era uma corrida em que ambos arriscariam tudo, mas atrás Pirro rodava a sensação Alesi, Capelli rodava com uma suspensão quebrada, Berger mais uma vez quebrava e Mansell, quarto colocado, idem. Porém, o foco era na batalha da frente. O primeiro pit stop foi de Prost, volta 21, 7.8 a parada. Senna parou 3 voltas depois, na 24, com pit de 9.8, 2 segundos mais lento. Com isso, Prost voltou tranquilamente na frente, quase 4 segundos. Mas a partir desse momento, Ayrton Senna iria para caçar o seu rival. Em apenas 6 voltas, a diferença caiu para menos de 2 segundos. O campeão de 88 não desistia. Prost reagia, conseguia aumentar a diferença para acima dos 3 segundos novamente, porém Senna seguia no seu ritmo absurdo. O tráfego atrapalhava Prost, e assim na volta 41 Ayrton Senna já estava a menos de 1 segundo. A diferença era visual, o ataque era iminente, a pressão era gigantesca, na curva 1 não dava, o jeito era tentar na chicane Cássio, e o ataque veio de fato na volta 47. And he's going through! Ouch! Oh my goodness!
this! This is fantastic! Senna atacou, Prost fechou e Paul acidente. Uma cena histórica. Fim de prova para o francês que saía do carro, jogava toalha. Porém, Ayrton Senna não iria desistir tão fácil da chance do bi. Ele pediu ajuda para os fiscais que ajudaram a empurrar o seu carro que pegou no tranco. E o brasileiro retornou para a pista pela área de escape. Enquanto isso, Alain Prost ia direto para a sala dos comissários. E Senna, com a asa danificada, ia para os boxes, trocava ela e voltava na segunda posição, atrás de Nannini. Ele teria 5 voltas para chegar e passar o italiano, que estava mais de 5 segundos à frente. Na transmissão da Globo, Galvão já temia uma punição por passar reto na área de escape. Na minha cabeça, Moreno, ele tinha que, quando foi empurrado ali, fazer uma manobra e voltar para tomar chicane. Pra não furar a chicane, pra não ser penalizado. Só que Senna estava voando e tirou 4 segundos em uma única volta. E assim colou em Nannini, onde na volta 51 o brasileiro mergulhou na chicane Cássio e era o líder. O sonho estava vivo. Ayrton Senna venceu o GP do Japão de 1989 na pista. Se emocionava, comemorava que poderia ser a sua sobrevivência na luta pelo título. Porém, nós sabemos isso não iria acabar na bandeirada. Senna chegou no parque fechado com a vitória. No entanto, houve uma grande demora para decretar o resultado final. Na sala dos comissários, muitas conversas. E então foi dada a decisão. Ayrton Senna estava desclassificado no GP do Japão. E assim, Alain Prost era tricampeão do mundo. A vitória ficava com Alessandro Nannini, a sua primeira na Fórmula 1 e também a sua única. Patrese e Butsen fechavam um polêmico pódio. A punição não era pela ajuda dos fiscais, pois isso era permitido pelo artigo 56 do regulamento, e sim por ter retornado para a pista pela área de escape, ao invés da meia volta e voltar pela chicane, para então percorrer a distância certa de corrida. Caso contrário, seria desclassificado e isso de fato rolou. Foi uma decisão muito controversa, principalmente porque outros pilotos fizeram a mesma coisa naquele ano ou em anos anteriores e nada parecido foi feito, onde Nelson Piquet contestou essa regra um ano depois também em Suzuka. Ayrton Senna declarou publicamente que Balestre e a FISA teriam manipulado o campeonato para o seu compatriota Alain Prost vencer, coisa que Balestre até disse em 1996, falando que deu uma mãozinha para Prost ser campeão. Outra manobra polêmica envolvia Prost, se ele tinha jogado ou não o carro de propósito em cima do brasileiro para ganhar o título. O francês, inclusive, que após o título confirmado, disse que era impossível trabalhar com Ayrton. A realidade é que Senna estava desclassificado no GP do Japão, não poderia mais alcançar Prost e o francês era tri. Assim estava a classificação, Prost era campeão, impossível de ser alcançado agora. Ou seja, fim de campeonato. Mas isso não significava fim de confusão. A McLaren apelou o resultado da corrida com uma audiência marcada para o dia 31 de outubro, semana seguinte à corrida lá em Paris, onde Ron Dennis, que tinha uma rixa com o próprio Balestre, defendia a Senna e era contra sua desclassificação. Mas no fim, nada feito pró Senna. Só que medidas foram tomadas contra a Senna. Foi rotulado de piloto perigoso pela FIA e Balestre, citando vários incidentes do brasileiro, multado em $100 mil e recebeu uma suspensão com sursis de 6 meses, um banimento suspensivo, ou seja, ele seria banido se cometesse outra infração nos próximos 6 meses. Decisões vistas com críticas no paddock, e Balestre ameaçou caçar a superlicença de Senna se ele não pedisse desculpas públicas. Em Adelaide, Ayrton abriu uma coletiva, se defendendo e dizendo que não desistiria da luta. Ron Dennis queria entrar na justiça comum da França para reverter a desclassificação, mas para isso Senna teria que vencer em Adelaide e torcer para essa medida ser aceita para então levar o título. Só que ainda teria a última etapa. Em Adelaide, nesse clima pesado, polêmico, o GP da Austrália fecharia a temporada, onde fatos como a aposentadoria de René Arnoux eram ofuscados por essa guerra de McLaren, Senna, Prost e FISA. No sábado, Ayrton Senna superou Alain Prost por 7 décimos e era o pole em Adelaide, lembrando que ele ainda tinha esperanças de vencer e reverter o campeonato no tapetão. Porém, no domingo, um temporal, um toró dos grandes, caía na Austrália, onde os mais importantes pilotos eram contra a largada por motivos de segurança. Prost, Berger, Piquet, Mansell, Butsen, Nannini, todos esses pediam adiamento até as condições melhorarem. Enquanto isso, Ayrton Senna seguia quieto e focado em seu carro, esperando a largada, onde ele também achava as condições perigosas, mas queria ainda o título. Porém, o apelo dos pilotos não foi atendido e a largada aconteceu normalmente, com muita confusão inclusive na volta de apresentação, com alguns pilotos demorando para sair dos colchetes, e na largada também, que começou sem todos estarem alinhados. Senna segurava a ponta,
melhor começo possível para o esperançoso brasileiro. Prost, no entanto, deu apenas uma volta e foi para os boxes desistindo da corrida. O motivo? As condições eram perigosas demais, e por isso fez apenas obrigatório contratualmente. E com muitas rodadas já na volta inicial, a bandeira vermelha foi acionada na segunda volta, interrompendo a corrida por conta das condições perigosas. Mais pilotos protestavam, outros queriam a largada como Alesi, De Cesaris, Martini e Brundle, mas no fim os organizadores, com pressão de Bernie Eccleston, dariam a relargada, com mais confusão pois a Osella de Larini apagou no final do grid. Ele foi retirado e a segunda largada foi dada em Adelaide. Senna segurava a ponta, seguido pela Minardi de Martini, e o brasileiro abriu quase 9 segundos no final da primeira volta. As Williams de Butsen e Patrese ficavam presas atrás da Minardi, mas ambas enfim passaram o italiano. Porém, Senna já estava 21 segundos à frente após apenas 3 voltas. Mesmo no começo de prova, quase todos os pilotos sofreram alguma rodada ou acidente nessas condições impraticáveis em Adelaide, incluindo inclusive o líder Ayrton Senna, mas ele tinha boa vantagem e a vitória parecia certa. Ele chegou perto do retardatário Martin Brundle e encheu a traseira da Tyrrell dele. Senna perdeu a roda e jogava fora uma vitória provável. Na 14ª volta, Senna estava fora, e agora não tinha recurso que desse o título para ele. O líder agora era Butsen, o homem que está sempre na sobra quando acontece algo com Senna na chuva. A visibilidade na Austrália seguia a zero e continuava a fazer vítimas, e algumas importantes como Nigel Mansell e Nelson Piquet com o retardatário. Mas o belga abria e iria rumo à vitória. Só que a estrela da prova foi Satoru Nakajima, que largou de 23º, realizou 9 ultrapassagens, sobreviveu ao caos e terminaria numa ótima 4ª posição. E nesse dilúvio a vitória foi de Thierry Boutsen no limite de 2 horas. Alessandro Nannini era o segundo, com a Williams de Patrese fechando o pódio nesse caótico encerramento de temporada. Uma prova com somente 8 pilotos completando e 13 abandonando por rodadas ou batidas. A temporada de 1989 estava encerrada, com muitas polêmicas. Alain Prost, tricampeão mundial. Ayrton Senna foi o vice, 16 pontos atrás do francês, já com os descartes. Patrese foi o melhor do resto, sendo terceiro com a Williams. Mansell foi o quarto de Ferrari, Butsen o quinto de Williams. E Nannini, temporada de consolidação, foi o sexto de Benetton. Fechando o top 10 tivemos Berger, Piquet, a sensação Jean Alesi e Derek Warwick. O 89 terminou, mas as consequências teriam efeito para 1990. Por todas as declarações de Senna das confusões, a FISA não renovou a sua superlicença para a temporada de 1990. Assim, ele não participaria da temporada, até ele pedir desculpas publicamente pelas acusações de manipulação. E o destino de Senna seguiria em aberto para a temporada seguinte, onde a continuação dessa história será contada na 3ª parte desse documentário, com a temporada de 1990 que sai amanhã. Se você está vendo isso depois, saiba que o link está aparecendo aqui no card para a continuação. Mas é o fim de uma das temporadas mais polêmicas da história. 1989, o auge do duelo Senna versus Prost. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e principalmente compartilhe esse vídeo com pessoas que gostam de Fórmula 1, de automobilismo, do Senna, do Prost, enfim, porque isso é muito importante. E está sendo um trabalho enorme, na real foi um trabalho gigantesco fazer essa trilogia. A parte 1 já foi, a parte 2 é essa e a parte 3 sai amanhã. Então nos vemos em 1990, a parte final dessa história. É isso, muito obrigado e falou!